E aí, beleza? Uma jovem unicórnio chamada Maria está passeando de boa por uma floresta mágica onde ela mora. De repente, ela ouve a voz da mãe chamando, então segue o som e chega até umas ruínas de um mosteiro sombrio cheio de macacos. Lá, Maria acaba sendo cercada por uma criatura horrível que tenta comê-la, mas ela percebe a tempo e consegue fugir, deixando o monstro com fome e largado sozinho. Depois disso, conhecemos um acampamento militar de ursos, onde vemos um grupo de recrutas treinando. Esses ursinhos fofos têm que treinar pesado porque estão em guerra contra os unicórnios. De noite, os recrutas estão se preparando para dormir e a gente descobre que no grupo tem um urso meio chato chamado Azulin, que vive com o irmão gordinho Gordi, que ele sempre maltrata. Além deles, no time de recrutas tem o urso carinhoso, o urso sorrisos, o urso pandi, o urso black e dois ursos parecidos, que são um pouco degenerados. Nisso, Azulin começa a brigar com o carinhoso e dá uma surra nele, jogando-o no chão, até que um recruta novo aparece e dá um soco na barriga de Azulin, que sai da sala chorando como um bebezinho. Lá fora, ele encontra o padre do acampamento e, conversando, diz que quer ser o melhor soldado de todos. Então, o padre entrega para ele uma cópia do livro sagrado, que é tipo a Bíblia dos ursos, para ele ler. De madrugada, Azulin começa a ler o livro e descobre que Deus criou o paraíso, conhecido agora como a Floresta Mágica, e encheu o lugar com várias espécies que viviam livres por lá, até que um dia os ursos encontraram o livro sagrado de Deus, o que lhes deu conhecimento, moral e ordem. Com isso, eles criaram sua própria civilização, se tornando uma raça superior ao descobrir a existência de Deus. Isso gerou a inveja dos unicórnios, que declararam guerra contra os ursos, que foram expulsos do paraíso. Desde então, os ursos esperam o cumprimento de uma profecia que diz que um ursinho escolhido surgirá para beber o sangue do último unicórnio e se transformará em um deus belo e eterno, que levará o povo de volta ao paraíso. Depois de ler o livro, Azulin se anima e decide trabalhar duro para se tornar o escolhido. No entanto, seus esforços são inúteis porque existe outro recruta melhor que ele, que é justamente o urso fumante que o derrotou na outra noite. Tomado pela raiva e pela inveja, Azulin começa a chorar de novo e lembra de quando seus pais se separaram por causa de uma traição da sua mãe. Isso deixou seu pai muito triste e ele passou a pressionar Azulin para ser o melhor, porque assim ele sempre seria respeitado. Para piorar, como a mãe passava mais tempo com Gordi, seu irmão, Azulin começou a ter muita inveja do irmão gordinho. Isso fez com que ele crescesse cheio de ressentimento e se tornasse um urso malvado, obcecado em ser o melhor a qualquer custo. Mais tarde, o sacerdote chama os recrutas para a missa e incita ainda mais ódio contra os unicórnios, dizendo que no passado os unicórnios os baniram da Floresta Mágica e tomaram seus domínios. Além disso, o sargento dá um treinamento muito duro e cruel para transformá-los em máquinas de matar sem sentimentos. Mas como os recrutas são todos uns inúteis, o coronel do acampamento decide usá-los como peões na guerra contra os unicórnios. Então, ele manda o sargento e o sacerdote levarem os recrutas para a floresta, em busca de um esquadrão que desapareceu. No meio da missão, os soldados começam a ficar com muita fome e, enquanto procuram comida, encontram uns vermes brilhantes. O sacerdote avisa que não devem comer, pois o livro sagrado diz que eles são perigosos. Mas o sargento idiota ignora o aviso, machucando o sacerdote e tendo que ser afastado pelos recrutas para não fazer pior, fazendo o sacerdote se afastar deles no meio da floresta. Minutos depois, todos começam a comer os vermes e ficam alucinados com as substâncias dos bichos. No dia seguinte, os ursos acordam destruídos pelos efeitos da intoxicação e, em uma das cenas mais bizarras, encontram os gêmeos pervertidos mortos. Por causa dos vermes, um dos irmãos acabou matando o outro e, ao perceber o que fez, ele acabou com tudo também. Com essa bagunça toda, o sargento está sem saber o que fazer, então o sacerdote assume o comando da missão. Enquanto isso, Maria continua procurando sua mãe e chega a um grande lago onde começa a beber água. De repente, seu chifre brilha e ela começa a se comunicar com sua mãe. O unicórnio explica à filha que agora é a vez dela proteger a floresta, pois um grande mal está surgindo e ameaçando tudo. Após se despedir, dizendo que ama muito Maria, vemos que a mãe está em uma parte doente da floresta, onde usou seus poderes mágicos para falar com a filha através da água. Em seguida, ela usa seus dons novamente e faz parte da vegetação
vegetação renascer, mostrando que os unicórnios são, na verdade, os heróis dessa história, pois cuidam da floresta. Os verdadeiros vilões são os ursinhos, que querem tomar o lugar à força. Logo depois, Azulin e os outros chegam e atacam a mãe de Maria sem piedade, mandando-a para o além. Os outros unicórnios aparecem e lutam bravamente contra os ursos, eliminando vários deles. No entanto, o sacerdote dos ursos engana os unicórnios e se sacrifica, detonando uma granada para acabar com os cavalos mágicos. Azulin Gord e o urso fumante sobrevivem à batalha, mas o fumante fica gravemente ferido. Aproveitando a situação, Azulin decide se vingar e mata cruelmente seu rival, apesar dos pedidos de Gord para que ele pare. Mas como se não bastasse, Azulin ainda aproveita a situação para saciar sua fome com o que tinha. Na manhã seguinte, Gord, sendo um urso de bom coração, cansado das maldades de Azulin, dá uma surra nele, mostrando sua verdadeira coragem. Naquela noite, ele tem uma nova lembrança da infância, onde descobrimos que ele envenenou sua própria mãe. Tudo por inveja da relação dela com Gord. Ao acordar, Azulin se aproxima de uma árvore e vê Maria brincando com uma amiga. O cretino as ataca e fere a jovem unicórnio, mas a menor delas o atinge com seu chifre, jogando-o no rio. Por causa da queda, Azulin fica gravemente ferido, mas por sorte, alguns soldados o encontram e o levam para o hospital do acampamento. Além de salvar sua vida, ele ainda é promovido no exército, pois foi o único que retornou vivo da missão. Assim, o malvado urso se transforma em um falso herói de guerra. Mas por causa do combate, ele ficou desfigurado, tipo Darth Vader, e agora usa uma máscara para esconder seu rosto feio. Enquanto isso, Gord consegue sobreviver sozinho na floresta e vemos que o ursinho está ajudando Maria a curar suas feridas. Isso faz com que eles se tornem grandes amigos e cuidem um do outro. De volta a Azulin, ele assume seu papel de tenente, treinando os soldados sobre o bosque mágico. Além disso, o infeliz conversa com seus superiores, querendo destruir o bosque, mas o coronel se recusa, pois isso acabaria com a guerra e os militares perderiam seu poder. Então, Azulin organiza uma rebelião, mata o alto comando e assume o controle do exército. Com todo o poder nas mãos, o urso diabólico mobiliza as tropas de ursos, que começam a queimar o bosque, destruindo tudo. Para piorar, os macacos, ao invés de protegerem a floresta, ficam apenas observando e adorando o monstro maligno que apareceu no começo, permitindo que o mal continue se espalhando pela região. Quando os unicórnios descobrem a situação, eles se organizam para defender a floresta e vão lutar contra os ursos. Claro que Maria responde ao chamado de seus companheiros e Gord a acompanha. Ele acaba encontrando a base de Azulin e descobre que ele é o responsável por toda essa crueldade. Logo depois, os unicórnios atacam o acampamento dos ursos e o brutal conflito do passado se repete. Os ursos se defendem com flechas e granadas, matando vários unicórnios. No entanto, alguns sobrevivem e atravessam as trincheiras dos ursos, massacrando muitos deles. Vendo isso, Azulin, do alto de uma colina, começa a bombardear os unicórnios, mas Maria tenta impedi-lo e acaba gravemente ferida. Desesperado, Gord corre para ajudá-la e, num ato heróico, lança uma tocha no barril de pólvora, fazendo o canhão da colina explodir. Os dois irmãos se reencontram e Azulin tira sua máscara para mostrar seu verdadeiro rosto a Gord. Ao vê-lo, Gord sente pena e o consola. O gesto do gordinho comove tanto Azulin que ele se arrepende de seus atos, abraça o irmão e chora pedindo perdão. Mas essa bondade dura pouco. Ao ver que Gord está indo curar Maria, o maldito Azulin pega uma pedra e mata o pobre Gord com um golpe na cabeça. Não satisfeito, o perverso urso também mata a jovem unicórnio e bebe seu sangue para se tornar o escolhido da profecia. Mas, na verdade, nada disso acontece, porque do corpo de Maria surge a besta maligna que devora o corpo de Gord e depois engole Azulin. Após isso, o monstro se transforma em um ser humano e começa a caminhar pelo paraíso, agora transformado em um banho de sangue cheio de ursos e unicórnios mortos. Os macacos que assistiram alegremente à destruição da floresta seguem essa pessoa, revelando que dessa grande maldade surgiu a humanidade. E é esse mal cheio de ódio e inveja que leva os humanos a lutar uns contra os outros e a destruir a natureza. Terminando assim o filme de animação hispano-francês de 2022, Unicorn Wars. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima Guerra do Azulin. Valeu, é nóis. Fui.